Queridos irmãos, com alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero tomar por base a leitura no livro dos Salmos, por favor. Vamos ganhar tempo, aproveitando a gentileza de vocês estarem já de pés. Livro dos Salmos, Salmo de número 37. Nós vamos ler somente um versículo nesse texto. Posteriormente, nós retornaremos ao livro do profeta Samuel, no capítulo 21. Livro dos Salmos, Salmo 37, versículo 25. Se vocês estão prontos para acompanhar essa leitura, manifestem-se dizendo amém. Amém. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu vou ler mais uma vez e você preste bastante atenção, ok? É um texto de fato conhecido, mas mergulhe nas entrelinhas desse recado. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Primeiro livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, por favor. Glória a Deus. Versículo 15 a seguir. Diz-nos assim a palavra de Deus: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Obrigado por terem estado de pés até aqui. Retornai aos vossos assentos. Meus irmãos, eu quero, antes de entrar no texto, falar da minha alegria, da minha grande satisfação de estar com vocês por mais uma vez. Inclusive, antes de dizer qualquer outra coisa, eu já queria pedir ao pastor Valdo, gentilmente, que pelos anos de comunhão que eu tenho tido com esta igreja, parece-me que se tornou a segunda casa, né? Eu tenho recebido um calor, um abraço muito apertado de todos os obreiros, as pessoas que comigo têm conversado aí nos bastidores, e eu nunca tirei uma foto com vocês. Então, se o senhor me permite, com a igreja toda não dá, mas pelo menos com o ministério a gente registra uma imagem no final, e aí eu vou fazer um quadrinho, porque está faltando uma foto do ministério de Aracruz lá no meu escritório. Eu sinto essa necessidade. Se o senhor me permite, quero fazer isso. Eu agradeço muitíssimo ao querido pastor Valdo, que é o presidente desta igreja, ao pastor Pedro Paulo Gracina. Não é o Pedro Paulo Muniz, mas é o Pedro Paulo e é o Gracina, que é o vice-presidente. E eu, cumprimentando os senhores, vocês dois, eu cumprimento os demais companheiros que estão aqui no púlpito. São os anjos que Deus confiou esse numeroso e lindíssimo rebanho aqui em Aracruz. Na pessoa deles, o ministério sinta-se abraçado. Pastor Gilmar, muito obrigado, meu querido companheiro, pelo convite de voltar aqui. Parece-me que lá vai para casa da 20ª e alguma coisa vezes, né? Deus abençoe, pastor Gilmar, sua esposa,
e a igreja do Senhor. Cumprimentando o pastor Gilmar, eu gostaria de cumprimentar os membros congregados que se reúnem nessa casa de oração. A minha gratidão a cada um de vocês, meus irmãos, por todo o carinho, por todo o desvelo ao longo de todos esses anos que eu tenho participado com vocês. Quero agradecer também, antes de entrar no texto, a companhia do meu querido amigo, pastor Pedro de Carvalho. Pastor Pedro, ele foi o pastor que me deu a primeira oportunidade para pregar a palavra de Deus lá atrás. Faz alguns anos isso aí, né, pastor Pedro? E eu louvo a Deus por tê-lo aqui comigo nesta noite. Foi chegado para mim aqui uma informação de que estamos ao vivo na Rádio Mais FM. Estamos ao vivo no YouTube e nas redes sociais dessa igreja. Então, a Missões Semeade agradece aí a audiência de todos vocês, tá bom, meus irmãos? Eu quero agradecer muitíssimo ao Deus dos céus, porque eu tenho feito parte dessa história, embora reconheça não ser digno de tamanha honraria. Deus seja louvado. Há alguém além de mim que está com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus? Amém. Desejosos de ouvir a palavra de Deus, meus irmãos? Depois de todos esses dias de fé, vocês têm fé para aguentar mais uns minutos aqui? O Deus que fez, faz e ainda fará, está disposto a fazer mais uma vez essa noite. Eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos, para esses dois textos, pensando em primeira ocasião no livro dos Salmos. O salmista, ao expressar que em sua mocidade viu o cuidado de Deus, e em sua velhice continua presenciando esse mesmo cuidado, ele faz isso em um tempo que pode ser contrastuado entre o capítulo 21 e o 24 do segundo livro de Samuel. Samuel registra, o profeta Samuel, ou o livro do profeta Samuel, registra os últimos instantes de vida de Davi. E é quando ele está próximo do fim da sua vida, que ele registra o Salmo 37. O Salmo 37 é uma retrospectiva existencial. Davi mostra que Deus cuida com muito zelo do justo, e que o que aparentemente é bênção para o ímpio, na verdade é muito momentâneo e passageiro. E ele, com uma fatia biográfica, de forma testemunhal, registra por si mesmo o cuidado de Deus, desde os seus tempos iniciais, até o momento de sua velhice. Davi está olhando para o retrovisor da sua existência para falar da fidelidade de Deus. Ele se recorda do dia em que com Deus ele se encontrou, até o momento em que ele vive o seu presente, dizendo que nenhum desses dias Deus o desamparou. Pensando nisso, eu gostaria de construir um pensamento com vocês, baseado na temática as marcas do tempo e a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Davi é um claro exemplo de um homem que experimentou o cuidado, experimentou a providência, experimentou a fidelidade de Deus por todos os seus anos de vida. Não é à toa que desde o dia que ele se assenta no trono de Israel, ele faz um culto que durou 40 anos sobre a sua gestão. Não acabou. O culto que se iniciou desde o dia que ele foi empossado novo monarca sobre Israel, ocupando a cadeira deixada por Saul e posteriormente ocupada por um dos seus filhos. Davi se assenta no trono só depois que a arca da aliança está dentro de Israel e a tenda que a cerca, porque Deus não o permitiu construir uma casa, esteja recebendo o louvor dos levitas que foram estabelecidos em 3 turnos. O culto que começou no dia que a arca chegou em Israel não parou mais. Davi cultuou durante 40 anos incessantemente. Ele faz isso porque existe muita gratidão. Quando você pega o contexto do capítulo 21, que é justamente desse capítulo até o capítulo 24, que Davi vai registrar o Salmo 37, você vai perceber que ele faz questão de pontuar esta fidelidade eterna de Deus. Quando você lê o capítulo 23, você vê que ele ora em agradecimento por todo o capítulo. É claro que eu também oraria. Um homem que vive toda a vida na presença de Deus, experimentando o zelo e o cuidado de Deus, por que não orar
agradecendo, já no finalzinho da vida, observando o que já viveu. Há alguém aqui que gostaria de fazer comigo essa breve retrospectiva de sua existência? Vamos tentar imaginar o que Davi imaginou nesse contexto. Eu não vou pregar sobre o início de sua vida, fique tranquilo. Eu não vou caminhar com vocês do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel até o capítulo 5 do segundo livro. Não vou falar sobre os 19 capítulos de sua espera até que a promessa se cumpra. Eu vou apenas relembrá-los sobre alguns detalhes que eu penso ser pertinentes ao assunto proposto, à temática que eu pretendo abordar. Davi é alguém que experimentou o cuidado de Deus desde o dia em que com Deus ele se encontrou cuidando das ovelhas de seu pai. O seu experimento, a sua experiência em conhecer o Deus que havia lhe feito o chamado foi extraordinária, pois ele nem estava presente na reunião da unção, ele estava cuidando do rebanho do pai, ele era o bastardo da casa. O seu currículo não o credenciou a possibilidade de participar da reunião dos credenciados. A Bíblia diz que Samuel, no equívoco, porque profeta também se equivoca, ok, meus irmãos? Profeta também às vezes se levanta e fala o que Deus não mandou que ele dissesse, e é muito comum que isso aconteça. Vale lembrar que existe também uma condição de perdão quanto a isso, porque Deus sabe que tem hora que a gente eleva muito as nossas emoções, né? E aí a gente tem que retroceder nos nossos atos. Se houver arrependimento de falarmos em nome de Deus sem Ele nada ter dito, Deus não nos imputará um castigo severo. Do contrário, Ele mesmo disse: ai daquele que diz que eu falei sem nada ter mandado dizer. É uma preocupação isso daí. Mas o texto mostra que Davi é alguém que vai ser credenciado pelo próprio Deus. O profeta, que é ungido, que tem unção, pela perspectiva que tem, erra o endereço do óleo. Ele pensa que a cabeça que vai receber o óleo é a de Eliabe. Eu me recordo também agora, fazendo um contraste nessa ideia, do profeta Eliseu, que é profeta, mas não sabe identificar onde é que está o machado. Ele precisa que alguém mostre onde o machado caiu, porque profeta não é vidente, que sabe de tudo, né, meus irmãos? Profeta também erra. Quando Deus olha para Samuel equivocado, diz: não faça isso, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo por dentro e não por fora, eu vejo o interior e não o estereótipo, eu vejo a essência, eu vejo o que está por dentro de cada um. Por que Deus está dizendo isso? Quando você lê o Salmo 89, versículo 20, você entende com mais perfeição. Deus disse: achei a Davi meu servo. Parece até paradoxal. Por que é que Deus acha, se Deus não precisa procurar? Os seus olhos são como chamas de fogo, Ele contempla todas as coisas. O salmista diz que se subir no mais alto monte, ali Deus está. Se descer no mais baixo abismo, também Ele consegue ver. Se descer nas profundezas do Oceano Índico, Pacífico ou qualquer outro, Deus consegue contemplar. O nosso Deus, Ele vê tudo, Ele vê além do que não se pode ver. Por que então que Deus disse achei, como se estivesse dizendo procurei para que achasse? A expressão achei, que denota o verbo procurar, é apresentado na Bíblia pela primeira vez em Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus procurou o seu servo Adão. Quando a Bíblia fala de procurar pela primeira vez, Deus está procurando o seu servo Adão. E por que é que Deus procura? Porque Adão não estava no seu estado original de sua criação. Ele havia consumido algo que não era para consumir. Poderia ter comido de qualquer outra coisa menos daquilo, mas preferiu aquilo do que todas as coisas que Deus já havia dado. E o texto bíblico diz que Deus o procura porque ele não está como deveria estar. Quando Deus está procurando Davi, não está no sentido literal da expressão, de um Deus que está olhando minuciosamente para ver onde é que Davi está, para ver se tem alguém que tem capacidade como ele. O texto, quando fala de Deus procurar a Davi, é a mesma conotação de Ezequiel 22:30. Procurei dentre vós um só homem que tapasse a brecha do muro, que se colocasse na posição, mas a ninguém encontrei. O que significa isso, pastor? Significa que o fato de Deus ter dito que achou, não significa literalmente que ele procurou. Significa dizer que Deus observou o diferencial de Davi, porque procurar aqui quer dizer uma análise comparativa
E Deus, quando olha para Davi, ele percebe que Davi é alguém diferente no meio dos iguais. Não tem a cara de Eliabe, mas tem o coração de Deus. Não tem a força de Eliabe, mas tem o coração de Deus. Não tem a postura real que Eliabe possui, mas tem um coração que tocou o coração de Deus. Deus que olha por dentro, chama, mas não chama dentro das prerrogativas humanas. O Deus que olha por dentro chama, e chama para modificar completamente o destino de nossa existência. Oxalá, se Deus não houvesse nos achado. Ai de mim, se Deus não tivesse me encontrado. O que seria dos senhores, meus queridos companheiros, se Deus não tivesse os convidado para o Santíssimo Ministério? Já pararam para pensar que não há mérito algum em nós, porque Davi é o mais novo, Davi é o mais franzilinho, Davi é o mais feinho, Davi é o ruivinho da cara pintada igual esse que vos fala. Davi não tinha mérito algum para ser quem foi, a não ser a graça do Deus que acha quando a gente é diferente no meio dos iguais. O início de sua vida foi assim, Deus dando a ele uma credencial que jamais o homem daria. E eu quero me dirigir a alguém aqui essa noite com muito temor, porque eu sei quando Deus fala comigo. Eu orei essa tarde e Deus falou muito forte no meu coração, que Ele tem credenciais para dar para algumas pessoas, que o homem jamais daria. Enquanto eu orava, o Espírito de Deus ministrou no meu coração, que na noite deste dia, Ele está separando algumas pessoas para uma obra específica, e você vai chegar em alguns lugares, que o homem jamais te colocaria, mas o Deus que passa em revista, está dizendo, eu sei quem é quem, eu sei quem tem cara, quem tem aparência, e eu sei quem tem coração e tem essência. Deus não vai olhar para você como o homem olha. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos primeiros capítulos, ele exemplifica o chamado de Deus. Tem que ser coisa louca, tem que ser coisa desprezível. Por quê? Para gerar confusão. Porque o ministério que Deus dá aos homens não pode ser exemplificado dentro dos padrões de uma formatura em curso superior. O Deus que chama um Pedro que é leigo, faz ele pregar sem fazer o apelo para o pecador, e faz com que o pecador faça o apelo para ele, e ele nem tenha os conceitos homiléticos, ele nem sabe o que é fazer uma exegese no contexto, mas ele se pauta numa mensagem do Antigo Testamento, e quando ele abre a boca, ele só diz arrependei-vos, e aí a Bíblia diz que ele nem faz o apelo para os pecadores eufóricos é quem fazem o apelo para o pregador, dizendo, e agora o que faremos nós? Deus quer confundir, Deus quer confundir, Deus quer confundir. Eu ainda estou introduzindo, mas eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande para dizer para alguém que Deus vai usar você para ser confusão na cabeça de algumas pessoas. Chamem o meu servo, porque não tem cara, mas tem coração, não tem aparência, mas tem essência. E ninguém assenta à mesa não, porque o óleo continua no chifre, e só vai ser derramado quando ele se assentar. Qual foi a primeira experiência que Davi teve com Deus? Ele estava se sentindo desamparado, mas ele, quando moço, nunca viu um justo desamparado. Ele não estava amparado pelos conceitos familiares, ele não estava amparado pelos parâmetros sociais, ele não estava parado, ele estava excluído da própria família. Mas o Deus que ampara, o Deus que sustenta, o Deus que levanta, foi lá no campo onde ele estava. Eu sinto o temor de Deus para pregar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a mensagem é simples, eu não vou nem enfeitar o pavão. Deus me fez lembrar de onde é que Ele me tirou hoje. Eu queria dizer para alguém que você só está aqui porque Deus te tirou de lá.
E pelo amor de Deus, não arrota soberba nunca. Não sobe na gilete para fazer discurso, porque o Deus que te chamou sabe de onde te tirou. E se você esquecer, Ele te lembra, viu? Foi de trás da malhada, por de trás do curral. Foi de lá que eu te tirei, eu te chamei. Esse foi o início de um jovem sonhador. Quando você lê o capítulo 16, onde a unção desce, você vê que logo em ato contínuo ele é convocado à presença do rei, com uma harpa na mão. Ele começa a desenvolver o seu talento natural. Só que com a unção de Deus, o que é natural fica sobrenatural. E o diabo, que não sai de Saul por nenhum processo de exorcismo, sai pelo louvor de um menino ungido, que não tem trono, mas tem unção, que não tem cetro, mas tem unção, que não tem a cadeira real, mas tem unção, que não tem súdito, mas tem unção. E eu queria dizer para vocês aqui com muita responsabilidade, que Davi também experimentou isso. Ele recebeu um título sem ter nada que o título oferece. E aí eu fico imaginando todo mundo olhando para ele dizendo: mas Deus não chamou? Não foi ungido? Cadê a cadeira? Cadê o cetro? Cadê os súditos? Cadê a coroa real? E eu imagino Davi no outro dia dizendo: não tenho títulos, ou melhor dizendo, não tenho o que os títulos me promovem, mas o título que Deus me deu, Ele deu porque a unção já derramou. Não tenho trono, mas tenho unção. Não tenho cetro, mas tenho unção. Não tenho súditos, mas tenho unção. Não tenho coroa, mas tenho unção. E o diabo que está dentro de Saul está dizendo: eu dei para ele, eu estou permitindo ele ter trono, mas perdeu unção. Estou permitindo ele ter coroa, mas perdeu unção. Estou permitindo ele ter súdito, mas perdeu unção. O Deus dos céus está dizendo para a vida de alguém aqui essa noite: se eu falei que vou fazer na tua vida, e te falta o que os títulos podem promover, continue agarrado na unção, porque ter título sem unção é algo que não tem sentido algum. Mas quem tem unção sem ter título, a unção arrasta a gente para os títulos que Deus tem para dar. É melhor você ter unção sem cadeira, unção sem título, unção sem coroa, unção sem cetro, do que ter coroa sem unção, cetro sem unção, súdito sem unção. Deus está chamando alguém aqui que está dizendo: pode ser que eu não te dê tudo o que você quer, mas o que você precisa essa noite eu derramo. No capítulo 17 ele enfrenta o Golias. Presta atenção nos episódios de forma cronológica. No início da vida de Davi, ele se encontra onde precisa se encontrar. Pegaram isso aqui? Vou falar de novo, hein? No início da vida de Davi, ele se encontra onde precisa se encontrar. É por isso que Deus o acha. Pegou isso aqui? Depois ele enfrenta um gigante. Estão entendendo isso aqui? Depois que ele enfrenta o gigante, no capítulo 17, o gigante que está fortemente armado, aí ele conhece um amigo. No capítulo 18. É isso que é o início da vida de Davi. Querem ver agora? Presta atenção, vou repetir, hein? O Davi que se encontra no lugar que precisa se encontrar, primeiro lugar. Depois enfrenta um gigante, segundo lugar. E por fim, conhece um amigo no início de sua vida. Não é o Davi novinho, que acabou de ser ungido 0 quilômetro. É o Davi velhinho, já não está aguentando muita coisa não. E aí sabe o que o capítulo 21 versículo 15 diz? E teve Israel ainda mais uma peleja. Os filisteus vieram com Israel mais uma vez. Vamos pensar o seguinte: Davi poderia ter ficado em casa, né? Porque agora ele não é mais o menininho ungido 0 quilômetro. Agora ele é o velhinho no fim da vida, que já começa a se encurvar
artrite, artrose, problemas no músculo. Certamente como todo e qualquer indivíduo que se aproxima ao fim da vida. Mas ao invés de ele ficar na cadeira real, diz a Bíblia, e desceu Davi para o campo de batalha. O Davi que no início da vida foi para onde era para ir, continua indo para onde é para ir, depois de velhinho. Pastor, o senhor pode ser mais claro? Eu serei, mas eu preciso da sua atenção, presta atenção aqui por favor. Os anos passaram, muita coisa aconteceu, muita guerra ele enfrentou, mas quando ele chega no fim da vida, ele continua pelejando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pastor Valdo, eu vou falar de 4 lições rápido aqui, ligeiro, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Primeira lição que Davi nos dá a respeito do cuidado de Deus ao longo dos anos, que é promovido pelas marcas da vida. As marcas que o tempo traz para a nossa vida provam a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Davi poderia ter ficado em casa, mas esse negócio de ficar em casa por ele foi algo que não funcionou muito bem. Diz a Bíblia que era dia dos reis irem à guerra. Todos foram. Davi disse, vou descansar. E nessa época ele estava novo. E a Bíblia diz que porque ele não foi para o campo de batalha, depois de se acordar, e não era cedo, a Bíblia diz que acordou tarde, como se estivesse dizendo, estou de férias. Nunca vi missionário de férias, a primeira vez que eu vejo é o Davi querendo entrar de férias, né? Aí ele acorda tarde, não vai pelejar, e quando ele abre a janela, anda no pórtico do palácio, ele vê uma mulher se banhando nua lá embaixo. Isso foi tão prejudicial ao ministério dele, que ele gemeu no Salmo 51, pedindo de volta a presença de Deus. Agora no fim da vida, alguém que já experimentou a dor de ficar quando Deus quer que vai, ele resolve ir, e não ficar. Estou velhinho, mas estou vivo. Estou arrebentado, mas estou vivo. Se você ler o contexto, dentro dessa visão contemporânea, a ideia do Salmo e dos versículos que eu li no capítulo 21, você vai perceber que Davi é aquele Davi que está se aproximando de uma doença de leito. Ele não está com tanta força assim como ele tinha quando era jovem, mas ele se levanta, porque um dia ele ficou quando Deus mandou ele ir. E eu quero dizer para quem foi chamado, viu? Não continue insistindo em ficar se Deus quer que você vai, ok? Agora velhinho, ele já tem a trágica experiência, a fatídica lembrança de que não dá para ficar quando Deus quer que a gente vai. Então ele está fraco, mas vai. E ele me ensina uma lição interessante. Primeira lição, Davi já tinha vencido Golias, sim ou não? Sim. Golias ele venceu lá no início da vida, né? Quando ele era moço, sim ou não? Sim. Agora ele está velho, e ele lá vai pelejar de novo. Você pode me ajudar a pregar? Com muita responsabilidade que eu estou pregando. Olha para quem está perto de você e diga para ele assim: pelejas são constantes, elas nunca têm fim. Pastor, Deus me chamou. Deus também me chamou. Pastor, Deus me ungiu. Eu sinto que Deus também me ungiu. Você sente que Deus ungiu você? Sim. Pastor, eu não entendo por que eu sou chamado, eu sou ungido, e minha vida é essa luta o tempo todo. Ah, é? Você acha que você é o patinho feio, né? Você está se sentindo a última bolacha do pacote. É por isso que você está todo quebrado assim, porque a última bolacha do pacote é aquilo que fica toda quebrada, tá entendendo? Presta atenção aqui, você não é inferior a ninguém. Essa luta que está constante desde o dia que Deus te chamou é para provar a fidelidade dele do teu lado ao longo da vida. Eu olhei enquanto estava de joelho na cadeira de hotel e vi o pastor Valdo na minha frente chorando de madrugada. E eu disse: que mistério é esse? Eu não vou falar nada. Parece que o que Deus tinha para falar já falou hoje demais. Tudo. E aí Deus falou para mim assim: diga para ele, a peleja só acaba
quando a trombeta tocar. Mas o fato da peleja não se encerrar não significa que eu te desamparo no campo de batalha. Eu passo contigo na peleja. Deixa eu ver se tem alguém recebendo o que Deus está falando aqui esta noite. Meu Deus, eu estou entendendo como é que esse culto vai terminar. Sabe por que a peleja não acaba? Porque Deus sabe o quanto você precisa e depende dele durante a peleja. Bastou Davi ter um dia de folga para ele cair, adulterar e ainda matar o marido da mulher. Se você tiver folga, você vai arrumar pecado para a tua cabeça. Desembanha a espada e continua no campo de batalha. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: a peleja não acaba, mas eu vou contigo para o campo de batalha e eu te ajudo a prevalecer na guerra. Eita Deus. Eita Deus. Deixa eu tentar pregar aqui. Presta atenção no que eu vou te dizer. Davi enfrentou peleja no início da vida, sim ou não? Sim. E agora no fim da vida está enfrentando de novo. Deus esteve com ele no início da vida, sim ou não? Sim. E agora Deus está com ele no fim da vida de novo. Me ajuda a pregar pelo amor de Deus, para que essa pessoa saia daqui com outra visão. Diga para ela assim: antes, durante e depois eu estarei contigo. Eu imagino os filhos de Davi dizendo: está indo para onde? Para o mesmo lugar, para o campo de batalha. Você quer vida fácil, meu irmão? Você que Deus te chamou e você pensou que ministério era glamour? Você quer vida fácil, minha irmã? Você que Deus chamou e você pensou que ministério era aplauso, fotinha depois do culto, autógrafozinho, seguidor em rede social? Você está querendo vida fácil? Você que Deus te chamou e agora não está aguentando a pressão da primeira luta, da primeira prova? Eu vim aqui te dizer que ministério tem lágrima, ministério tem dor, ministério tem pavor, ministério tem terror, ministério tem dores, ministério tem lamentos, angústias, frustrações, desilusões. Ministério tem tentações, ministério tem opressão, ministério tem dúvida, tem dilema, ministério tem desânimo, mas ministério tem Deus, ministério tem graça, ministério tem poder. Deixa eu ver quem pode adorar a Deus que chama ele. Escute, não se engane com a aparência do que se pode ver. Nem tudo que parece ser é de fato o que parece. Todo mundo lembra de Davi com a coroa na cabeça, sentado no trono. Pouca gente se lembra, a maioria se esquece que para ele chegar lá, muito sangue jorrou. Ele ficou 19 capítulos fugindo pelos desertos. Davi fingiu até de doido. Ele teve que encenar o teatro. Até ator Davi foi. Ele foi alguém que se desdobrou, sendo o que dava para ser, até conseguir ser quem Deus disse que ele seria. Uma hora ele era doido para não morrer. Outra hora ele era levita
para ficar bem com o sogro. Uma hora ele estava com a espada na mão, outra hora ele estava fugindo. Davi sofreu tanto que no dia que Deus deu para ele a graça de vencer, ele subiu no monte e olhou para o vale de Refaíns, e ele mudou o nome do vale de Refaíns. Ele colocou outro nome. O ambiente vale de Refaíns quer dizer terra de gigante e muita dor. Davi olhou para lá e disse: não vai mais chamar terra de Refaíns, eu mudo hoje o nome. A nomenclatura desse espaço geográfico vai ser alternado. Esse é um decreto meu, eu sou o rei, eu faço o que eu quero. A partir de hoje vai chamar: o Senhor rompe os meus inimigos como quem rompe águas. Porque ninguém sabe, mas eu fiquei 19 capítulos lá embaixo, para agora eu chegar aqui em cima. Por que você está dizendo isso, pastor? Em 1 minuto eu conto uma história para vocês. É muito bonito você me ver pregando aqui, mas não queira saber o que eu passo para conseguir chegar aqui. Eu tirei para fora o reloginho que pertencia ao meu pai, ó. Esse relógio sumiu, pastor, quando meu pai faleceu. Eu não tinha nenhuma lembrança do meu pai. Hoje o pastor Pedro falou, ele falou assim que ele não se esquece de uma frase que o pai dele deu para ele, porque um dia ele viu o pai dele conversando sozinho, e aí ele ficou de longe e falou assim: uai, estou entendendo meu pai. E aí ele vendo o pai dele conversando sozinho, aí chegou: uai pai, estou te entendendo o senhor não, você está conversando sozinho? Aí o pai dele repreendeu ele nunca mais esqueceu. Falou assim: crente não conversa sozinho. Hoje eu me lembrei do meu pai quando ele contou isso aí. Quando Deus me chamou para o ministério, a primeira coisa que Deus me fez foi tirar o meu único irmão no acidente de carro. Pouquinho tempo depois, meu pai infartou porque não aguentou ver. Não conseguiu viver mais sem a presença do meu irmão. Eu estava orando hoje e Deus falou muito forte no meu coração à tarde: se não conseguir aguentar as pancadas do campo de batalha, não chega nos lugares de vitória. Eu tenho vergonha do meu passado, porque o meu passado foi muito obscuro. Só Deus e eu sabem o que eu passei na obscuridade do meu passado. Tem dia que eu acordo, missionário, certamente você vive isso. Pastor Valdo, parece que as paredes estão fazendo assim comigo, e o teto assim. O senhor lembra, eu preguei em iminência de um infarto aqui na última vez que eu estive aqui, com 18, minha pressão foi a 18, na hora de pregar eu tonteei, eu saí, eu vim de um fuso horário pesado de fora do Brasil, de mais de 7 horas de diferença, eu não aguentei, aí eu saí ali para tomar alguma coisa, e me deram, não sei nem o que me deram, e frouxaram gravata, sapato. Foi quando eu tomei a decisão de fazer uma reeducação alimentar, porque eu preciso queimar mais uma lenha para o Deus que me chamou, né? Porque senão eu ia acabar morrendo em cima de um púlpito pregando. Eu fiquei depressivo 10 anos pregando e dando saúde para a igreja com uma doença na minha alma, porque eu não estava aguentando a dor que eu enfrentava por todos os obstáculos que estavam diante de mim. Não vim falar das minhas dores, vim falar das minhas alegrias. Só estou te contando isso porque eu sentia tanto desejo de ter alguma coisa do meu pai. E aí outro dia eu estou lá em casa, depois de tanto tempo pelejando, lutando, eu vou na casa da minha mãe, do nada, a gente procurou tanto uma lembrança, não tinha. Do nada eu estou penteando o cabelo lá no espelho, eu vejo algo brilhando no reflexo do espelho em cima, não sei nem como é que chama penteadeira nesses móveis antigos, né? Aí eu olhei e falei: não acredito. O relógio do meu pai estava lá. Minha mãe não sabe como apareceu em cima do móvel. Tem que ser coisa espiritual isso aqui, gente. Quando eu peguei o relógio, o Espírito Santo falou: para que serve isso? Eu disse: para cronometrar o tempo. Eu sou Deus, falou para mim, que permite o tempo da dor, mas também trago consolo.
Nunca mais julga alguém pela aparência. Pode ser que essa pessoa que está do teu lado esteja precisando muito, muito de um abraço. A peleja não vai ter fim, Davi, mas eu estou contigo no campo de batalha. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu te manterei de pé, Davi, de pé. Segunda lição desse texto, que eu preciso pregar, aleluia, é que quando Davi chega no campo de batalha, ele percebe que Golias não foi o único gigante da sua vida. Lá tinha um dos filhos do gigante chamado Isbi-Benob. Você pode me ajudar a pregar? A primeira lição da fidelidade de Deus ao longo dos anos é que as pelejas são constantes, mas Deus está conosco nelas. Pegaram isso? A segunda lição que Davi nos ensina acerca da fidelidade de Deus ao longo dos anos é que sempre existirá inimigos. Eu não sei porquê, pastor, não dá para entender. O Diego Rafael falou aqui hoje, tem gente que nunca tomou um café com a gente, olhou para a gente e disse, fui com a cara dele não. Tem gente que não sabe nada dos pormenores da sua vida, mas te julgam pela primeira impressão. Olha para você e diz, não gostei não. Te odeia. Você está achando que isso aí é coisa dessa pessoa? Nunca vai te faltar inimigo. Ô, irmão, não apavora comigo não. A mensagem é bíblica e eu estou bem calçado no que digo. Nunca vai te faltar inimigo. Se você matar um, se você vencer um, vai vir mais 1, 2, 3, 4. Inimigos fazem parte do processo progressivo de uma chamada. Os opositores são os instrumentos de Deus que nos moldam no centro da vontade do Deus que nos chamou. Sem oposição não existe vitória ministerial. Para Neemias construir um muro em 52 dias, que é um tempo recorde, teve que ter Sabalat e Tobias, Tatenai e Bozenai. Para Paulo fazer o evangelho chegar de forma mais acelerada na Ásia, teve que atravessar o caminho dele um Himeneu e um Fileto, e um Alexandre Latueiro, como foi pregado aqui pela manhã. Uma coisa que o Diego deixou de dizer, eu digo agora, porque eu acho que é necessário que seja dito, é que de Alexandre Latueiro, como disse ele, cuida Deus, só que tem um detalhe, Paulo, ele nem deixou para Deus cuidar, porque perdeu tanta paciência que diz, você eu já entreguei, foi na mão do diabo, que o diabo te carregue. Está escrito na Bíblia ou não está? Sempre vai existir inimigo. Para quê, pastor? Para você se aproximar mais do Deus que te chamou, para que o Deus que te chamou vença os teus inimigos por você. Ou você está pensando mesmo que foi Davi que deu aquela pedrada e com a pedrada o gigante morreu? Irmão, vamos ser sinceros. Não vamos dar, a gente pode dar mérito do posicionamento de Davi. Agora, a glória é toda de Deus. Por quê, pastor? Sinceramente, quando menino a gente gostava muito de jogar pedra em passarinho, de estilingue. Isso era uma coisa muito natural de nós lá do interior de Minas Gerais, né? Fazia bolinha de barro, assava no forno e dava cada pedrada para matar os passarinhos e comer. Comia nada, fazia só hora mesmo. Nunca vi passarinho ter carne, ficava lá chupando um pedacinho de ossinho, né? Teve um dia que eu joguei uma birosca assim, ó. Irmão, sabe o que é birosca? É uma bola de vidro. Mas eu estiquei a seta assim até não aguentar mais. Bateu no peito do passarinho, só soprou vena. Só soprou pena assim, ó. O passarinho abriu as asas, deu aquela voada mais bonita, como se estivesse dizendo assim, você arrancou uns 2 piolinhos aqui e está tudo bem. Porque pedrada não está matando nem passarinho mais, que dirá gigante. Agora o Davi, que é ungido de Deus, ele roda a pedra e joga. E a Bíblia diz que a pedra pega no vácuo, na brecha do capacete do filisteu. O Deus que derruba o gigante faz com que ele caia de cara no chão. Agora vamos pensar na lei da física. Massa, velocidade, matéria se chocando.
Isso aqui significa dizer que a impulsão do choque da matéria em velocidade deveria fazer o gigante cair de nuca no chão. Mas para provar que não foi a pedrada do Davi que derrubou, Deus dá um tapinha na nuca e diz: cai depressa. Só que não foi o único gigante da vida de Davi. Quando ele chega no fim da vida, tem lá um Isbi-Besnob, um gigante igual o Golias. Ele tem um inimigo, um forte inimigo no campo de batalha. Só que agora nem força para jogar pedra ele tem mais. Você pode me ajudar a pregar? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quando eu recebo mensagem em cima da hora, do jeito que eu recebi ali, Deus falando claramente comigo aonde eu devo aplicar o sermão, é porque tem gente que precisa receber isso de forma direta. Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. Tem alguém precisando escutar isso aqui? Diga para ele assim: esses inimigos aí, deixa que Deus resolve isso. Nem joga pedra, viu? Deus vai derrubar sem pedra. Davi tentou pelejar, porque todas as vezes que Deus quer provar sua fidelidade ao longo da vida para nós, Ele faz isso, mostrando para nós que pelejas são constantes e que inimigos são inevitáveis. Posso repetir? Pelejas são constantes e inimigos são inevitáveis. Então não reclame de pelejas e nem de inimigos, fazem parte do processo. Tem gente que não gosta do Senhor, pastor Valdo. E que bom que não gosta, porque se gostasse tinha alguma coisa errada. O Senhor é ungido de Deus. Tem gente que não gosta do Senhor. Eu sempre gostei do Senhor. Eu falo para o Alex, do seu jeito assim, meio militar. Eu me identifico muito mais com gente séria do que com gente demagoga, gente hipócrita, gente fingida, né? Mas tem gente que não vai gostar do Senhor. Vai fazer parte do processo seletivo. Tem gente que não gosta da voz de locutor do Gilmar. Para que esse negócio? É o jeito dele, gente. Eu sei que a maioria gosta também, né? Tem gente que não vai com a sua cara só porque você resolve colocar um calçadozinho com um tocantezinho maior no calcanhar. Gente, tem gente que odeia a gente do nada. Jesus ensinou assim: se alguém te ferir a face, não retribua a altura do que eles esperam. Ou seja, não devolva o ódio. Oferte o amor, dá o outro lado. Pastor, e se eu fizer isso, quem é que desconta para mim? O Deus, que segundo a Bíblia é terrível, e dele é a vingança. Terceira lição, para mim concluindo já, só vou falar de 4. Terceira lição, a Bíblia diz que Davi se pelejou, e aconteceu com Davi o que acontece com todos nós. O que, pastor? Está no texto assim, Neemias, meu amigo. E Davi se cansou. Pelejas são constantes, inimigos são inevitáveis, e infelizmente a gente se cansa nesse processo. Alex, meu amigo, tem hora que a gente cansa. Eu sei que tem gente cansada aqui. Pastor, você está pregando tão diferente. Eu sei como Deus quer falar todas as vezes que eu vou pregar, irmão. Se eu tentar ir para outro caminho, dá tudo errado. É desse jeitinho aqui que Deus quer falar. Eu dirigi uma parte da viagem, o Pedro a outra. Nós viajamos a noite toda para chegar aqui. Eu estou cansado, porque não foi minha primeira agenda dessa semana, foi a quarta. Hoje está sendo a quinta dessa semana. Até testemunho de casamento eu fui ontem. A minha vida é uma loucura. Eu perdi minha carteira de habilitação em um desses voos que eu fui atender uma agenda em Pirapora. E aí, quando eu vou lá fazer o boletim de ocorrência, o policial me dá o registro e está escrito de vermelho, de todo tamanho, vencida desde 17 de janeiro desse ano. Tinha 6 meses que estava vencida. A minha mente está cansada. Eu renovei a minha carteira e descobri que eu estou com um problema de vício seríssimo no lado direito do olho, no olho direito. 3 graus e alguma coisa a menos. Eu não consegui ver nenhuma letra do exame de vista.
Aí eles me dão minha habilitação, eu faço o óculos e vou viajar de novo. Eu perdi o óculos na primeira viagem depois que eu fiz ele. Vocês vão rir agora, vocês vão ficar com dó de mim agora. Eu estou tão cansado, mas tão cansado, que eu falei com o Pedro que tem noite que eu durmo 3 horas, e para mim dormir 3 horas virou luxo. Igual hoje eu dormi 3 horas, de 5 e pouca da manhã até 9, para depois vir para o culto. Isso aí para mim é bênção demais. Quando eu tenho 3 horas para dormir, maravilha. Só que não é todo dia que é assim. A maioria das vezes a noite toda é acordado, de um lugar para o outro e tal, e vai. Pastor, como é que o senhor escreve? De madrugada, é o tempo que eu faço, porque ele não sobra para mim ter. E aí, depois de perder a habilitação, fazer o óculos e perder o óculos, mandar voltar de Uber, o óculos para mim. Eu vou viajar agora, uns dias desses para trás. Quando eu estou na fila de embarque, eu estou com a carteira, confiro, a carteira está no bolso. Opa, maravilha. Eu, mão aqui, o óculos está aqui, ele está aqui. Aí eu chego para fazer o check-in, aí a menina fala, vai despachar a bagagem? Eu olho e diz, mas cadê a bagagem, meu Deus, a bagagem? Eu esqueci a mala lá em casa, irmãos. Acredito vocês quiserem no que eu estou dizendo. Ainda bem que o aeroporto é 5 minutos da minha casa, e a minha esposa fez o balão ligeiro e trouxe para mim, deu tudo certo. Mas a gente se cansa. Eu vou falar a verdade para vocês aqui. Eu vim conversando com o pastor Pedro sobre isso. Eu tenho muitos amigos pastores, eles estão percebendo isso em mim, estão dizendo, rapaz, a itinerância é muito boa, você é um menino que a gente vê que tem talento, você está abençoando muita gente, mas você precisa dar uma diminuída, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você vai ter que pastorear, você não vai aguentar ficar viajando daqui para lá. Você pode me ajudar a pregar? Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim, pelejas são constantes, inimigos são inevitáveis, e a gente cansa com isso. Olha o Deus que permitiu peleja vir, inimigo entrar e Davi se cansar. Sabe quem é esse Deus? É o Deus do início da vida dele. Quando ele inicia a peleja, enfrenta o Golias e foge de Saul. Ele se cansou, a Bíblia diz que ele fugiu incessantemente de Saul. Está tudo se repetindo, do mesmo jeito que ele viveu no início, ele está vivendo no final. Aí vem Deus, vem quem, gente? Deus. Aí lá vem Deus, vem quem, gente? Para fortalecer. Está cansado, mas veio, né, filho? Está quase não aguentando, mas veio. Eu fico imaginando Davi pedindo um dos súditos dele, traz uma cadeira, água fresca, água fresca. E aí Deus olhando e dizendo, quase não aguenta parar em pé, mas continua lutando. O diabo queria te ver prostrado, desanimado, complexo, síndrome de inferioridade, problema depressivo, síndrome do pânico, mas está aqui com a espada na mão dizendo, estou cansado, mas estou acordado, permaneço lutando. O que é que Deus faz com isso? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Deus visitou Josué no capítulo 1 e versículo 6 e disse, esforça-te, tem de bom ânimo. O Deus que falou no versículo 6, esforça-te, tem de bom ânimo, falou no versículo 7, tão somente esforça-te, tem de muito bom ânimo. O mesmo Deus que fala no versículo 6 e no versículo 7 fala no versículo 9, não te mandei eu? Então esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem te apavores, porque sou eu o Senhor que te farei herdar o que disse a meu servo Moisés. Para que Deus disse 3 vezes para Josué que ele deve se fortalecer? Quer saber mesmo? Deus sabe que tem hora que a gente precisa de força para começar. Deus sabe que tem hora que a gente precisa de força para prosseguir. E Deus sabe que tem hora que a gente precisa de força para vencer os nossos próprios medos. Deixa eu ver quem tem mão levantada para receber a força que Deus vai mandar aqui agora. Deus vai te fortalecer no meio do campo de batalha. A peleja está travada, os inimigos são muitos, você está cansado, mas o Deus que te chamou está dizendo, eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço. Obreiros, missionários, pastores, há uma força de Deus descendo do céu sobre nós aqui essa noite. Deus está dizendo, eu vou te fortalecer. Como é que eu ganho força de Deus, pastor? Rapidinho para você pegar. Paulo escrevendo nos Romanos capítulo 4, versículo 20. Ele diz assim, e contra a esperança creu na esperança, não imputando por incredulidade. Antes, foi fortificado na fé, dando glória a Deus.
Pastor, como é que eu vou encontrar força? Faz igual Anônimo, escritor aos Hebreus, tira da fraqueza. Mas é possível tirar 500 ml de um copo de 100? Pela ordem natural da vida não, mas dentro de um sentido espiritual dá para tirar. Porque Elias pensou que a vida dele tinha acabado quando ele estava no fundo de uma caverna. Aí ele ouve uma voz ecoando dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu cheguei primeiro para te recepcionar, porque eu não estou entendendo o que você veio fazer aqui. Eu te dei comida para você caminhar 40 dias, mas não era para a caverna, era para voltar para enfrentar cabe os problemas que tem para resolver. O que você está fazendo aqui? Aí ele diz: só eu que sobrei, eu quero é morrer. Aí Deus: então você acha que chegou o seu fim? Aí ele diz: chegou meu fim, só eu sobrei. Aí Deus: eu tenho 7.000 guardado e poderia usar eles, mas para provar para você que não chegou o seu fim, eu vou te dar uma última missão e depois eu te trago. Desce agora e unge a cabeça do rei da Síria, pega Jeú e unge como rei de Israel, e depois passa lá na eira e unge a cabeça de Eliseu, profeta, no teu lugar. Aí eu te trago para mim. O que Deus está dizendo para Elias? Você não está na reserva, meu filho. O que você pensou que acabou é azeite suficiente para ungir a cabeça de mais 3 pessoas. Tem alguém acordado aqui? Eu vou pregar só para mim então. Quando eu pensar que não consigo mais, porque o cansaço me dominar, a peleja me entravar, os inimigos me oprimirem, Deus vai dizer: tem azeite suficiente para me fazer o que eu preciso. Última lição e eu oro com vocês. A fidelidade de Deus ao longo da vida, as marcas do tempo. A última lição desse texto, e eu encerro orando, é quando o texto bíblico diz que esse gigante tinha uma lança que tinha 300 ciclos de prata, 3,8 kg de peso. Vocês lembram de Saul, gente? Sim ou não? Davi estava sentado na mesma mesa. Saul levantou a lança, arremessou a lança. Davi era novinho, cheio de vigor. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele se desviou. Eu brinco que eu acho que Davi foi a inspiração para o Matrix, mas é apenas uma brincadeira. Porque verdadeiramente era muito difícil Davi se esquivar da lança de um homem de guerra que tinha um ombro alto. A Bíblia diz que Saul tinha um ombro alto. Sabe o que significa isso? Que ele é um homem extremamente forte. A sua estatura era muito mais elevada do que a de Davi. E por maior que fosse essa mesa, ela não poderia passar aí de, sei lá, no máximo uns 20 metros. Saul de frente para ele arremessa, e ele... É por isso que eu acho que o Matrix se inspirou aqui, né? Estão lembrando de Matrix, sim ou não, irmãos? Lá na escola, 10 anos de idade, tá entendendo? Saul joga e ele se esquiva. Agora tá lá o Davi, velhinho, ele não vai dar conta não, tá cheio de artrite aqui, artrose. Diz a Bíblia que o gigante levanta a lança, cujo peso era 300 ciclos de prata, 3,8 kg. Irmão, ia atravessar ele no meio, ia partir o Davizinho. Só que quando o gigante levanta para jogar, e não se engane, as armas do inimigo são fatais, viu? Cuidado com elas. Quando ele levanta para jogar, aí nasce uma quarta lição, que Deus sempre trará ao longo da nossa vida, como marcas do nosso tempo. Qual, pastor? Todo homem de Deus tem peleja, todo homem de Deus tem inimigo, todo homem de Deus se cansa, mas todo homem de Deus tem amigo. Vocês estão achando que eu estou aqui porque eu sou um bom pregador? É porque eu sou amigo dele, gente. Tem tanto pregador para convidar. O Brasil está cheio de pregador que prega muito mais do que eu. Mas aqui está mais do que apenas uma agenda, está uma aliança. Eu amei, respeitei, admirei e honrei o pastor Geraldo. Faça a mesma coisa com o pastor Valdo. Porque desde a primeira vez que eu vim pregar aqui, eu não vim pregar nem para aparecer. Na verdade, eu vim pregar em Aracruz pela primeira vez. Foi numa aldeia de índio, numa vigília com umas 10 pessoas. Aí me viram pregando lá e me trouxeram para a sede, gostaram de mim. Tem uns 10 anos que eu estou pregando por essa região aqui. Eu nunca preguei para fazer agenda, sempre preguei para fazer aliança. O reino de Deus não precisa de interesseiros, o reino de Deus precisa de amizades verdadeiras. Neemias, vou usar você como exemplo. A gente é amigo há tanto tempo. Você se esquiva aí, não deixa te acertar essa lança não.
Tô brincando, pode ficar quietinho. Imagina o Isbi-Benob para te pegar. Imagina o Isbi-Benob para te pegar com a lança armada. Tá no texto. Quando ele quer pegar Davi, porque ele percebeu, o diabo é assim, ele não é brincadeira não. Por que o diabo não foi em Jesus no último versículo do capítulo 3 de Mateus? Porque ele tinha acabado de sair do rio, o céu estava falando e a pomba estava descendo. Aí ele entra no versículo 1 do capítulo 4, que agora Jesus está com fome, 40 dias jejuando. Aí ele chega e diz, agora eu te pego. Foi isso que o gigante ficou vendo. Eu fico imaginando o gigante dizendo assim, a história desse moço é aquele matador de gigante, então eu não vou dar bobeira para ele não. Tá velhinho, mas sabe-se lá se ele tem uma flechazinha, uma fundazinha guardada ali, hein? Aí ele fica esperando, na hora que ele fraquejar eu ataco. O inimigo sempre vai querer te pegar na tua fraqueza, cuidado com isso, viu? E aí quando ele fraqueja, ele diz, é agora! Aí quando ele arma para lançar, eu fico imaginando Davi de costa para ele, como um alvo certo de um golpe fatal. Ah, se Davi não tivesse amigo, gente. Só que aqui, vem aqui, me ajuda, vem aqui você que é muito chorão, não é para chorar hoje não, hein? Fica aqui, você é o Isbi-Benob, viu? Você nem é gigante, mas você é o Isbi-Benob. Você vai jogar a lança nele lá. Eu vou fazer um teatro aqui agora. Vou encenar minha parte teatral aqui. Vai, você lança a lança lá no eu tô falando sério, me ajuda. Você vai lançar canhoto, então joga de canhota, vai. Joga de canhota a lança lá no Neemias. O Neemias é o Davi, tá? Eu sinto muito te dizer, meu querido companheiro, você vai morrer agora, viu? Eu sou Abisai, filho de Zeruia, amigo de Davi. Davi está de costas e não está vendo que o inimigo vai matar ele. Mas a fidelidade de Deus, ao longo da vida, nas marcas do tempo, faz um amigo de Davi ficar guardando a retaguarda dele. Quando o inimigo levanta a lança e diz, agora eu mato ele, o amigo desembanha a espada e atravessa o gigante. Senta lá porque você não pode morrer hoje não. Por que você fez isso? Pra você entender a história. Porque tem muita gente que lê a Bíblia e não entende a história. Você não morreu, Davi, porque Deus te deu um amigo. Vocês já perceberam que eu não trago qualquer um comigo aqui para mim vir pregar. Ou vem minha esposa e meus filhos, ou vem pastor. Já perceberam isso? Eu não venho com qualquer um, porque eu não ando com qualquer pessoa. Amizade verdadeira é muito difícil. Se caber na mão, é só em 5. Passou disso, escorrega e cai. O pastor Pedro está comigo aqui hoje, porque quando eu perdi meu irmão, poucos dias depois, ele me deu a primeira oportunidade da minha vida para pregar. Ele é meu amigo. Eu sei que eu estou pregando aqui, e se eu agarrar aqui na dicção, ele fala, ajuda ele, Jesus. Meus queridos companheiros, com muito temor, é por isso que eu vou concluir meu raciocínio, vocês vão entender por que eu preguei isso aqui. A fidelidade de Deus nesse ministério é muito grande, pastor Valdo. Porque do teu lado Deus tem colocado amigos. Mas e se levantar inimigo? Se levantar inimigo, os amigos te cobrem na retaguarda. Glória Massúria. Tem coragem de pegar na mão desse irmão que está do teu lado? Diga para ele assim, no que depender de mim, você não morre no campo de batalha. Remite canto, réria, face, comútria. Deus está levantando amizade verdadeira aqui esta noite. O Espírito Santo está passando em revista no teu WhatsApp e está dizendo, eu vou fazer uma limpeza de colega e vou deixar selecionados amigos. Ramai Choremiassúria. A gente está aqui porque a gente é amigo. Glória. Está descendo uma unção de Deus aqui. Eu sei que Deus está levantando alguém para te ajudar, alguém para te abraçar, alguém para te empurrar, alguém para te levar para frente, alguém para te estender a mão. Deus está trazendo amigos verdadeiros para você.
Não tente fazer sozinho o que sem a ajuda de alguém você jamais conseguirá fazer. Deus está colocando alguém do teu lado para te ajudar. Pastor, encerra a mensagem. Foram tantos dias de festa, eu estou cansado. Deus sabe que você está cansado, eu encerro agora. No início da vida de Davi, ele se encontrou aonde? Aonde Deus o gostaria de encontrar. No fim da vida de Davi, Davi se encontrou aonde? Aonde Deus o gostaria de encontrar. No início da vida de Davi, Davi teve peleja, sim ou não? No fim da vida de Davi, Davi teve peleja. No início da vida de Davi, Davi teve gigante, inimigo. No fim da vida de Davi, Davi teve gigante, inimigo. No início da vida de Davi, ele se cansou, porque ele teve que fugir de Saul, fingir de doido, esconder em caverna. No fim da vida ele está cansado de novo. No início da vida de Davi, no capítulo 18, quando Saul arma a lança para matar de novo, a Bíblia diz que Deus deu para ele um amigo chamado Jonatas. No fim da vida de Davi, quando o gigante arma para matar, ele tem outro amigo, porque aquele já morreu, e o nome desse é Abisai. Eu não sei se você está entendendo não. Pode ser que os teus amigos não permaneçam ao teu lado para sempre, mas para toda necessidade de tua existência, Deus colocará um amigo do teu lado. Você tem coragem de dizer comigo para mim orar com você? Diga assim, ó: Senhor, se não fosse a tua fidelidade ao longo da vida, eu não estaria aqui. Se coloque de pé comigo, por favor. Pastor Valdo, meu querido companheiro, com a sua permissão, eu queria fazer uma oração especial aqui hoje. Não quero te conduzir por teores do emocionalismo, mas eu estou convicto de que lágrimas vão rolar dos teus olhos agora. Por quê, pastor? Porque amigo de verdade está muito difícil para achar. Eu encerro. Eu tenho cerca de 20 mil pessoas no meu ciclo de relacionamento. Eu tive um amigo que um dia chegou para mim e começou a mostrar que ele era amigo de todo mundo, Neemias. Eu precisava arrumar um carro, ele era amigo do mecânico. Eu precisava comprar uma carne, ele era amigo do açougueiro. Eu precisava ir num colégio, ele era amigo do diretor. Enfim, um dia eu parei para pensar e disse: será que esse cara é meu amigo? Porque ele disse que é amigo de todo mundo. Aí eu assentei ele na minha casa e perguntei: o que é a definição de amigo para você? Me explica, porque você fala que é amigo de todo mundo. Aí ele disse: não, eu não soube explicar. Eu falei: então segura aqui. Toda rede de relacionamento tem 3 grupos ou 3 níveis de relacionamento. O primeiro são os conhecidos, aquele vizinho que você não tem intimidade nenhuma, mas que quando acorda para ir para o trabalho, ele também está saindo, você diz: bom dia. Aquela pessoa do ponto ou do trabalho que você encontra com ele e diz: boa tarde. Além desse primeiro grupo de relacionamento, você tem também os colegas. São aqueles que vez ou outra você dá até um abraço. Na escola, no trabalho, na sua vida cotidiana. Mas amigo, não confunda com colega ou conhecido, por favor. Eu não estou falando que Deus vai te dar conhecido, que Deus vai te dar colega. Eu estou dizendo que Deus vai te dar amigo. E o que é amigo, pastor? Amigo é o que eu experimentei com mais de 20 mil pessoas na minha rede de relacionamento. No dia que o meu pai morreu, eu vou ter que voltar aqui. Na hora de eu sepultar meu pai, culto fúnebre, para chegar na igreja, chegou o carro funerário. Era 4 horas da manhã. As 20 mil pessoas que se dizem, rotulam, denominam meus amigos, nenhuma delas estava lá para pegar na alça do caixão e colocar o corpo do meu pai dentro da igreja. Estava só eu e a minha mãe. Doeu tanto aquilo em mim. Doeu tanto em mim.
Porque eu não tive coragem de falar: mãe, a senhora me ajuda? Eu deixei ela lá sentada dentro do meu carro. Fiquei eu e o pastor da igreja pensando: e agora? De repente passa uma viatura. Eu paro a viatura e peço 2 policiais militares de plantão para me ajudar a pegar o caixão do meu pai e colocar dentro da igreja. Só que enquanto os policiais estão parando a viatura, eu olho a sombra de um poste com o dia quase clareando. Lá vem um baixinho, da cabeça gordinha, com um boné baixinho assim, com as mãos no bolso. Quando ele passa debaixo do poste e levanta a cabeça, no meu coração estava a frase: eu sabia que você viria. Hoje ele nem mora mais no Brasil, mas é um grande amigo que nunca mais eu vou conseguir esquecer. Eu não culpo todos, porque eu sei que alguns não puderam ir, mas aquele cara provou para mim que ele era meu amigo. Vocês estão entendendo o nível de amizade que eu estou dizendo para vocês? Que Deus vai dar? A fidelidade de Deus ao longo da vida vai trazer marcas para a sua história. Vai passar os anos, eu nunca mais vou esquecer do que Deus fez na minha vida aquele dia através daquele amigo. Eu queria que você abraçasse alguém agora, por favor. Eu não prego brincando de pregar, eu prego com muita seriedade. Abraça alguém e diga para ele assim: Deus te dará amigos que jamais te abandonarão no campo de batalha. Aleluia. Ai, Allah, séria, eu não vou continuar pregando, porque os próximos 60 segundos serão de muitas lágrimas. O Deus que traz fidelidade ao longo do tempo, trazendo marcas para a vida, desceu nessa casa e está falando através da minha boca. Essa noite eu te marco mais uma vez. Essa noite eu te dou mais uma lembrança eterna. Essa noite eu te dou mais uma vez uma lembrança inesquecível. Eu sou Deus fiel, sou Deus zeloso, cuidadoso, e da tua vida eu tenho cuidado. Receba essa presença que está descendo entre nós. Vamos dar um abraço em alguém? Isso é muito lindo. Vem aqui, Alex, perto de mim. Vem aqui, pastor, vem aqui. Abrace alguém. Diga para ele: no que depender de mim, você não morre no campo de batalha. Eu vou te ajudar, eu vou te abraçar, eu vou te levantar. Abrace alguém, profetiza.
Deus descendo na casa. Rebra, Comúdia, Rebaracabadacateca Torossônio Camarraio. Recebe dessa glória, desse poder, desse renovo, dessa graça. Receba! Recebe de Deus. Recebe vida aí. Recebe vida. Recebe vida. Adore. Olha que glória que Deus está mandando aqui, gente. O abraço que cura.
Igor. Aí dá glória a Deus quem achar que tem que dar glória a Deus. Escute, vou encerrar com uma oração. Escute. Por favor, gente, presta atenção. Eu preciso desse corredor aqui livre, esse corredor aqui. Chega assim. Eu vou encerrar com uma oração. Eu não quero que ninguém se assente. Se no que depender de você essa pessoa não morre, então agora está na hora de você usar sua força para livrá-lo da morte. Presta atenção. Aí nos corredores, como tem gente do lado de fora, pastor? Tem muita gente do lado de fora. Tem gente no telão também, né? Então cadê a câmera que está filmando o telão? Essa aqui? Ó, você que está no telão, tem que ser rápido. Sai daí depressa e vem aqui, porque nós vamos abraçar você e orar com você agora. Jesus não só te ama, como te chama essa noite. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Você que não é crente, você que está parado. Nós queremos abraçar vocês aqui no altar e orar com vocês. Deus sabe que você está cansado, Deus sabe que a peleja está travada, Deus sabe que os inimigos querem te derrubar, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou te ajudar. Deixa Deus usar você como um amigo agora. Olha para essa pessoa aí que está do teu lado, vê se é ela que precisa vir. Se for, abraça e traz. Pastor, eu vou descer, o senhor me dá liberdade mais uma vez. Pastor Valdo já disse que eu posso fazer o convite. E eu não vou abrir mão da alma de ninguém para o inferno. Então eu vou ficar aqui esperando. Estou esperando você que veio nesse culto, que Jesus falou, sua alma está aí quebrada, seus olhos estão inchados de tanto chorar, você está proibido de sair desse culto, você está proibida de sair desse culto, sem vir aqui receber essa oração. Eu estou esperando. Jesus te ama e te chama, só te chama porque te ama. Vem aqui abraçar. Pessoal, escute, quando a primeira pessoa vir, por favor, vocês reagem, porque o céu vai fazer festa. Cadeias quebrem-se, demônios sejam repreendidos, despedaça as cadeias, Senhor. Cadê a primeira vida para Jesus? Está vindo do telão? Olha no telão para mim, olha no telão, tem que ser rapidinho. Vem. Não adianta endurecer, eu não vou perder para você. Eu falei, eu não vou abrir mão da tua alma para o diabo. Destrave-se de onde você estiver agora e venha. Igreja, segura. Vamos exercer a hombridade de um amigo. Parece que o mal quer prender essa pessoa para que ela não venha. Levante as suas mãos assim, ou pelo menos a direita para o céu bem alto. Repita comigo: Senhor Jesus, o Senhor tem a chave que solta. Então solta essa vida de todas as trancas do adversário, de todas as amarras do diabo, para a glória do teu nome. Se você estava aí se sentindo preso, o mal caiu, porque na fé da igreja, o mal não vai resistir. Vem agora em nome de Jesus. Jesus te ama. Jesus te chama. Eu sei que tem, e quando eu sei que tem, eu não desisto. Vai ficar tentando ser feliz longe de Jesus, ou vai vir ser feliz de verdade na presença dele? Tem gente que chorou o culto todo e agora está amarrando. Vem logo! Perca a timidez, vem. Eu acho que a igreja se prepara para dar glória aí, porque Deus vai trazer.
Vai quebrando, desfazendo, despedaçando, destruindo, Jesus. Mansúria, Ramanagaio. Pela minha experiência, a primeira pessoa sempre é a mais difícil. Por quê? É uma porta que se abre no mundo espiritual. Você não está entendendo que além de prejudicar você, você pode estar travando a vida de mais alguém? Vem ser feliz você, esquece o resto do mundo. Vem aqui, por favor. Deus vai usar a sua tomada de decisão para influenciar alguém a tomar decisão também. Em nome de Jesus. O horário já foi, não tem mais tempo. Então sai agora do teu lugar e vem. Essa câmera aqui que está filmando lá no telão, é essa aqui? Se você estiver no telão e sabe que é com você que Deus está falando, está esperando o quê? Tem uma adolescente vindo aqui. É o filho da nossa irmã. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Como é que é seu nome? O Jorge passou pela porta da salvação. Há mais alguém que queira passar? Irmãos, escute. Tudo tem ordem e decência, viu? Eu não vou ficar aqui a noite toda. Eu já falei, eu não abro mão da tua alma para o diabo. Mas se você estiver querendo entregar ela para ele, eu não posso fazer nada. Olha essa cena aí, gente, por favor. Eu quero que vocês olhem para ver com os olhos de vocês o que Deus está fazendo. Olha aí, Jorge. Deus te usou, Jorge. Não aguentou chegar. Eu vou lá, eu vou lá buscar, eu vou. Tenha força, eu tô aqui, eu vou te levar, vai. Hoje começa um novo treino para sua vida. Deus muda a sua história. Agora sim você vai ser feliz de verdade. Vem dar o primeiro passo para sua felicidade. Pode dar glória a Deus com vontade. Vamos dar glória a Deus, gente! Glória! A terceira, isso? A terceira pessoa está... Que tudo vai passar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. É músico. Um levita voltando para a casa do pai. Tem muita gente que te ama. Deus mandou. Escuta, gente, vem aqui, vamos provar que a mensagem é de Deus. Eu vou te usar como exemplo. Vamos provar que a mensagem é de Deus. O senhor é o que dela? Amigo. O que o senhor é dela? Amigo. Quando ela veio, ele chorou como se fosse ela. Abraça lá, vai logo. Porque amigo é assim. Amigo chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Já tem 3 vidas aqui. E é 30 segundos só para você se decidir se também vem. Cadê a quarta? Marca ali para mim. Quando der 23 eu paro. Vai vir? Olha aí, hein? Jesus já mudou a vida de 3 pessoas. Você não quer que ele mude também a sua? Vem. Olha aí nos corredores, gente. Me ajuda aí.
Me ajuda aí, eu sei que tem, eu estou sentindo que tem, minha alma está ansiando. Eu estou com muita vontade de dar glória a Deus pela sua vida. Vem logo! Vou encerrar. Aí tem o seguinte: não vai dizer depois que Deus não te deu uma oportunidade. Ele não só te deu uma oportunidade, como Ele também colocou alguém do teu lado para provar que a oportunidade está aberta. São só esses 3 irmãos que querem viver uma vida nova a partir de hoje? Cadê os amigos que não vão deixar Isbi-Benob matar eles? Estendam as mãos assim para cá. Vamos orar recebendo? Opa. Abaixa a mão de novo, irmãos. Um instante só. Vai dar agora, vai estar tudo certo. Pode estender as mãos, irmãos. Espera aí, está vindo alguém, é isso? Não? Estendam as mãos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós recebemos essas preciosíssimas vidas para o Teu reino. Teu servo me fez saber que esta ungida já pregou a Tua palavra. Isbi-Benob tentou atingi-la para matar, mas o golpe não matou, só feriu. E o Senhor colocou amigos na vida dela para trazê-la de volta para a Tua presença. Agora quem vai matar Isbi-Benob é ela, Senhor. Usa ela como uma matadora de gigantes. Em nome de Jesus, capacita de novo. Escreve o nome dela no livro da vida. Repreende os demônios. Esse jovem, Senhor, o Jorge, um menino tão novo que nesta noite se permitiu ser usado para ver até a obra se concluir nesse lugar. Usa esse menino como obreiro na tua casa, como instrumento poderoso. Escreve o nome dele no livro da vida e repreende todo o mal contra ele. Teu ungido já foi músico na tua casa, e hoje ele volta como um soldado que foi ferido, mas não faleceu, foi atingido, mas não pereceu. Ele se levanta com desejo de mais uma vez se permitir ser usado pelo teu reino. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Repreende toda a força do mal e dá vitória aos teus servos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, estou de fato feliz de ter participado com vocês. Não vai dar para dar abraço em todo mundo não, mas pega aí, ó, em coletivo, ó. Aquele abraço.